Professor, o grupo é até Pessoal, 8, né? 7 ou 8? Tá bom, obrigado. Estamos de volta. Foi aqueles 10 minutinhos certinho aí que eu tinha falado com vocês. Dá uma presença aí. Bem, pessoal, vamos compartilhar a tela. Isso. Vamos aqui. A gente estava aqui. Vocês estão vendo aqui o demonstrativo, pessoal? Temos sim. Então, a gente já tinha visto aqui o demonstrativo de resultado, ou demonstrativo de resultado do exercício, ou DRE. Então, é esse daqui. Demonstrativo ou demonstrações de fluxo de caixa. Então, esse demonstrativo, tá, pessoal? Ele mostra aonde que foi, o que foi utilizado o dinheiro da empresa. Foi usado para quê? Para pagar imposto, depreciação, resultado de impelência patrimonial, provisão de demanda. Então, ele mostra aonde que foi utilizado o dinheiro. Tá? Então, deixa eu ver. Tá. Ele é um relatório, é o mais recente, foi só a partir de 2007 que ele foi obrigado a ser apresentado nas demonstrações financeiras, né? Mas algumas empresas já usavam isso. Nos Estados Unidos, o pessoal usa muito, porque eles falam o seguinte: o caixa ele quebra a empresa muito rapidamente. Enquanto o DRE, você está tendo prejuízo, você consegue levar. Enquanto você tiver caixa, você consegue levar prejuízo. Mas a hora que você não tiver mais caixa, e por aqui você vê se você tem caixa ou não, você quebra. Porque na hora que você não tem dinheiro para pagar, você começa a não pagar funcionário, começa a não pagar fornecedores. Acabou. O fornecedor não te fornece mais matéria-prima, você não tem como fabricar. Os funcionários começam a entrar em greve, você não tem mais mão de obra para trabalhar. Acabou. É muito rápido. É questão de meses, você já quebrou. Enquanto que o resultado, você pode, se você tiver caixa, o resultado você pode ficar anos e anos levando a empresa com resultado negativo. Então, os americanos ele falam com esse relatório de fluxo de caixa, ele mostra muito mais a saúde da empresa de curto prazo do que os outros relatórios. Por aqui você percebe se a empresa vai quebrar rapidamente ou não. Tá? Então, ele está aqui. Aqui está uma parte, porque ele tem que ser a parte operacional, a parte de financiamento, a parte de investimentos. Aqui só está a parte operacional. Tá? Então, esse é o saldo líquido da parte operacional. Mas tem outras duas partes do fluxo de caixa que não estão aqui. Exemplo de demonstração ou demonstrativo de valor agregado. Esse demonstrativo de valor agregado, pessoal, vocês lembram da aula de economia? Vocês tiveram PIB, pessoal? Sim. Não tiveram PIB? Hã? Até onde eu me lembro foi uma visualização bem rápida assim sobre o PIB. Foi algo de, acho que uma aula assim. Certo. O PIB, ele pode ser calculado por várias vertentes. Pelo agregado,
que é aqui, que eu vou explicar daqui um pouquinho. Ele pode ser pela soma dos salários ou soma das rendas. Então, ele tem maneiras diferentes de se calcular. É lógico que o número não dá exato, não bate muito bem um com o outro, mas mais ou menos dá uma ordem de grandeza. Pelo valor agregado, pessoal, é o quanto cada entidade agregou na economia. E o que ela agregou, pessoal, não foi o que ela vendeu, né, sabe? Ela vendeu 24 mil. Não foi isso que ela agregou na economia. 24 milhões, 24 bilhões, porque ele está em milhões. Ó, a importância de ter a unidade em milhões. Então, 24 bilhões. Não foi isso que agregou na economia. Por quê? Porque se você for colocar só as vendas, imagina uma cadeia produtiva com vários elos. E cada elo colocar as vendas, simplesmente colocar as vendas, no segundo elo, ele vai já estar colocando 2 vezes. Por quê? Porque ele tem que tirar aquilo que foi agregado no primeiro elo. Explicando melhor, pessoal. Eu tenho uma empresa que fornece para outra empresa. Essa empresa vendeu por 80 mil reais para outra empresa. A outra empresa pegou, processou, fez alguma coisa e vendeu por 140 mil reais. O que a primeira empresa agregou na economia? Se ela foi o primário, tá? Se ela for uma mineradora, uma empresa agroindustrial, então ela é o elo primário, o primeiro a entrar, ela agregou 80 mil reais na economia. Agora, a segunda empresa, que comprou por 80 e vendeu por 160, ela não agregou 100, vamos botar um outro número para não ficar igual, vendeu por 150, ela não agregou 150. Por quê? Porque como ela comprou da outra empresa por 80, a outra empresa já tinha agregado 80. Ela só agregou a diferença. 150 menos 80 dá 70. Essa segunda empresa só agregou na economia 70. O PIB vai pegar todos esses agregados e isso é o que a economia produziu durante um determinado período. Esse é o PIB. É a soma de todos esses agregados. Mas não é a soma de todas as vendas. É a soma de todos os agregados. E o que é o agregado? É as vendas menos as compras de mercadoria e menos alguns ajustes que tem que ser feito, tá? Então tem um monte de ajuste aqui, pum. Então veja só, Pão de Açúcar vendeu 24 milhões, 24 bilhões, mas ele só agregou na economia 5 bilhões. Por quê? Porque uma boa parte foram agregados por outro. Ó, 16 bilhões foi o elo anterior que agregou. Ou seja, foram os fornecedores do Pão de Açúcar que agregam. Desses 24, 16 foram os fornecedores que agregaram. Tá? Então, é isso daqui. Esse demonstrativo de valor agregado. É o quanto que a empresa agregou de valor para o produto e para a economia. Se eu somar de todas as empresas esse agregado aqui, esse valor adicionado, eu vou ter o PIB. Tudo bem, pessoal? Tudo. Beleza, Pro. Não entenderam nada. Não, a gente entendeu que o valor não pode ser contado 2 vezes. Se ele foi colocado em uma empresa, ele não pode ser colocado de novo. Isso mesmo. Exatamente. Ele já foi contabilizado na empresa anterior. Então, esse é o demonstrativo de valor agregado. Nós não vamos ver aqui no nosso curso de contabilidade, tá, pessoal? Então,
Pelo menos, mas vocês já sabem o que é. Nós não vamos montá-lo aqui. Demonstrativo de mutações do patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido, pessoal, é o que a empresa pegou com os donos, os acionistas. Então, ela pegou dinheiro que o pessoal investiu na empresa, o lucro é dos acionistas, é dos donos da empresa. O lucro não é da empresa, é dos donos. Então, os donos podem decidir. Uma das decisões que o dono pode fazer é o seguinte: olha, reinveste o lucro. É uma decisão dos donos. Mas, a princípio, o lucro é dos donos, não da empresa. Vocês têm que ter esse conceito bem na cabeça, tá? E o lucro aparece num pedacinho que a gente chama do patrimônio líquido. Nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, esse demonstrativo, ele mostra como que foi alterado esse patrimônio líquido, como que isso aumentou ou diminuiu e quais foram os motivos desse aumento e das diminuições. Então, é um relatório que vai mostrar da onde que está acontecendo os aumentos e onde estão acontecendo as diminuições no patrimônio da empresa, tá? É interessante de ver os analistas de mercado que ficam analisando o valor da empresa, o valuation, eles gostam de ver isso daqui, tá? Eles gostam de ver da onde que está sendo, o que está sendo feito com o patrimônio, como é que está se portando o patrimônio da empresa. Bem, os relatórios numéricos são esses aí, os obrigatórios. Existem outros, mas não são obrigatórios. A empresa, se quiser colocar, coloca, não é obrigatório. Agora tem aquilo que a gente chama de notas explicativas, que é o seguinte: tem muito número aqui, tá? E às vezes o analista está analisando, tá? Poxa, outros créditos, 32. Aqui é um valor muito pequeno, nem insignificante. Mas se esse valor fosse um valor maior, outros créditos, eu queria saber quais são esses outros créditos. Que crédito que ele tem? É crédito de imposto? É crédito do quê? Por aqui você não consegue descobrir. Então, essas notas explicativas, 80% do relatório são notas explicativas, que vão explicar aqueles números, tá? Então, ele vai dizer as principais, ele não vai analisar conta a conta, mas vai analisar as principais, ou as que estão muito diferentes, estão muito fora do normal, tá? E ele vai explicar isso daqui. Então, ele explica as principais contas, as contas que estão com um número muito grande, sabe? Esse resultado de equivalência patrimonial está muito grande perto do resto. Por que está assim? O que aconteceu? Tem que ter uma nota explicativa. Em algum lugar dessa nota explicativa tem que explicar isso daí. Por que teve essa variação tão grande? Por que teve esse número tão grande? Tá? Então, ela serve justamente para isso, para explicar, até o próprio nome diz, notas explicativas, para explicar os números que são destoantes, os números diferentes. Bem, o parecer do Conselho Fiscal. As empresas, geralmente, elas têm um conselho fiscal, que é formado por alguns diretores ou gerentes da empresa. Eles são gerentes de outras áreas, mas eles fazem parte desse conselho fiscal. Por quê? Porque eles vão fazer um relatório no final, que é esse daqui, dizendo se a empresa está de acordo ou não com os padrões. Então, por exemplo, numa empresa grande, vai ter uma auditoria interna. Então, provavelmente, o gerente dessa auditoria interna ou o diretor da auditoria interna vai pertencer ao Conselho Fiscal.
Às vezes, esse conselho fiscal também, ele cuida de vários setores, cuida de vários aspectos, não apenas da contabilidade, mas aspectos que têm riscos para a empresa. Então, por exemplo, o diretor de qualidade pode ser que fique também, seja pertencente ao conselho fiscal. Tá? Por quê? Porque isso representa risco para a empresa. Um produto mal feito, ele pode matar um consumidor, ele pode, sabe, isso pode ter um risco enorme. Então, diretor de qualidade, controle de qualidade, de qualidade assegurada, ele pode participar. O ombudsman, tá? Ou ouvidor, ele é o representante do cliente na empresa. Então, ele é a voz, o pessoal costuma falar, ele é a voz do cliente dentro da empresa. Tá? Ele sempre vai defender o cliente. E os clientes é última instância dentro da empresa que o cliente ele reclama, ele vai falar com o ombudsman, é a última. Depois disso, ou ele vai para a justiça, ou ele se cala, ou ele vai para a justiça, ou então ele vai entrar no PROCON, mas ele tenta falar com o ombudsman, é a última instância. Geralmente ele faz parte desse conselho fiscal. Outro que também às vezes costuma fazer parte, pessoal, é o diretor ou o gerente de compliance. Compliance é uma outra área dentro da empresa, tá? Que ele verifica se a empresa está cumprindo as leis. Não só a contabilidade, mas se ela está cumprindo as leis. Leis ambientais, se ele não está jogando esgoto poluído, onde que não poderia, água, lixo, leis trabalhistas, se realmente estão sendo, as leis trabalhistas estão sendo seguidas, dentro do compliance, se não tem nenhum gerente causando alguma forma de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual, nos funcionários. Então, o compliance também cuida disso, né? Então, ele essa área de compliance, ela é responsável para ver se a empresa está seguindo as leis. Em algumas empresas, é obrigatório ter uma área de compliance. Por exemplo, bancos são obrigados a terem área de compliance, é lei. Eles têm que ter uma área de compliance e o cara tem que ficar. E o cara é responsável. Se der alguma caca depois, não seguiu um determinado procedimento, ou tem algum funcionário falar, pô, eu fui assediado moralmente, se queixou com o compliance? Não. Então você tinha que ter falado primeiro com o compliance. A empresa tem uma escapada aí, tem uma forma de escapar se o cara não reclamou lá. O cara foi mandado embora, entrou na justiça de que ele foi assediado moralmente. Não, espera um pouquinho. Nunca reclamou com o compliance, então não é bem assim. Geralmente esse pessoal também faz parte desse conselho fiscal. Tá? Disso daí, pessoal, e funciona. As pessoas que não usam isso direito, tá? O ombudsman. Aconteceu duas coisas comigo agora nesse comecinho do ano. Eu comprei da Electrolux, direto da fábrica, né, naquele site da fábrica da Electrolux, eu comprei um micro-ondas. Aí comprei, ele veio, e a hora que eu abri ele estava quebrado, ele estava com a porta trincada. Deve ter caído, ou deve ter caído alguma coisa em cima, mas trincou a porta. Não dava para ver na embalagem, mas a hora que se abriu, ele estava lá. Na hora que eu tirei a embalagem, né, que eu vi que ele estava quebrado, fotografei com a embalagem e tudo, né, com a embalagem por baixo, né, fotografei, tirei várias fotos, entrei em contato lá. Poxa, mas você não viu quando chegou? Eu falei, não vi. Eu não vi pelo seguinte, ele foi entregue no prédio, e foi entregue no prédio lá no litoral.
Eu só fui 15 dias depois. E aí que eu peguei, que eu fui abrir, é que eu vi que realmente estava quebrado. Mas isso aí, o pessoal porteiro que recebe, eles não têm ordem de abrir, eles não abrem. É muita responsabilidade para eles também. Eles abrirem uma mercadoria para testar. Eles não têm essa função. Recebeu, recebeu, tá aqui, pum. Tá? Aí eles ficaram meio assim, mas me trocaram. Mas se houvesse algum problema, eu ia tentar falar com o Budsman. Primeira coisa. Segunda coisa, Procon. Segunda coisa que aconteceu também, agora né, nesse comecinho do ano, do Madeira a Madeira. Tá? Eu estava procurando spot par 30, tá? É uma nomenclatura do spot da lâmpada, né? E estava muito caro. Em tudo quanto é site que eu estava procurando, estava muito caro. E achei no Madeira Madeira, estava no anúncio lá, um jogo de 8 spots pelo preço de 2. Estava lá, muito claro. Kit com 8 lâmpadas. Não tive dúvida, comprei. Kit de 8 lâmpadas. O Madeira Madeira, ele é marketplace, né? O que os grandes players, né? Você pode ver aqui Carrefour, Extra, Americana, Submarino, viraram tudo marketplace, ou seja, eles vendem para terceiro. O que acontece? Eles estavam vendendo para uma outra loja. E a loja fez o anúncio errado. Tá, mas eu sou consumidor, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que coloquei o anúncio. Quem colocou os anúncios foram eles. Venderam lá o jogo de 8 spot. Comprei. Daqui um pouco chega na minha casa, depois de alguns dias, 2. Lógico que eu tirei print da tela, né? Liguei para lá e falei, ó, é o seguinte. Ó, aqui, ó. Vocês estavam me vendendo 8. Comprei 8. Vocês me entregaram 2. Aí começaram a enrolar. Não, não é assim. É que é de terceiro, não é nosso. O terceiro errou quando colocou. Ele estava se referindo a 2, mas está escrito 8. Mas era 2. Mas está escrito 8. Não está escrito 2. Está escrito 8. 8 é 8. Tá? Kit com 8. Não, mas está errado. Faz o seguinte. Manda de volta, a gente te devolve o dinheiro. Eu falei, nananina, não quero. Eu já usei os 2 que vocês me entregaram. Eu estou precisando dessas lâmpadas. Eu quero os 6 que estão faltando. Ah, não vai dar, porque você tinha que ter devolvido. Eu falei, não tem que ter devolvido. Vocês que botaram o anúncio errado, não fui eu. Tá bom. Desliguei, sempre quando vocês fazem isso, pega o número do protocolo, desliguei, desliguei não, na verdade, não foi uma ligação, foi via chat, né? Porque hoje ninguém atende mais telefones, tudo ou via chat ou via e-mail, né? Os caras não ficam atendendo. Entrei no site do Procon, abri uma queixa, botei tudo aquilo lá que eu tinha documentado, que era o print da tela com 8, não sei o quê, botei toda a documentação, o número do protocolo. Não deu outra. Depois de 3 dias, aí me ligaram, alguém do Madeiro me ligou, da Madeira, né, me ligou, não sei o quê, recebemos aqui a reclamação aqui do Procon, foi um engano, você me desculpa, não foi nosso, foi um parceiro, mas o que você vai querer? Você vai querer o dinheiro? Já mudou a conversa, né? Você vai querer o dinheiro ou você vai querer? Eu falei, não, eu quero as outras 6, porque as 2 não tem como receber o dinheiro, as outras 2 eu já usei, tá? Tá bom, então a gente te manda 6. E depois de alguns dias eu recebi as 6. Então,
Então, negócio. Eles devem ter pego, como era um marketplace, era o fornecedor, ele deve ter pego, dado uma prensa no fornecedor e falou: vem cá, agora a responsabilidade é tua. Se você fez o anúncio errado, você vai responder por aquilo que você fez errado. Nada mais justo. Tá? É o conselho que eu dou para vocês, né? Aconteceu um outro caso comigo, há pouco tempo atrás. Eu vi um anúncio no Extra de uma lixadeira. Essas lixas de madeira, essas lixadeiras de madeira elétrica, né? E com bastante potência, era exatamente aquilo que eu estava procurando, e eu comprei essa lixadeira. Aí, quando me entregaram uma lixadeirinha, sabe? Não era aquela lixadeira, era uma lixadeirinha. Aí, me manda de volta, me manda de volta. Eu liguei para lá, falei, não é essa, você põe no anúncio lixadeira X e me entrega a lixadeira. Manda de volta. Eu bobeei, mandei de volta, tá? E pegaram 2 meses para me acreditar o dinheiro na minha conta. E não quiseram dar outra lixadeira. Tá? Foi uma bobeada minha. De novo, se eu tivesse entrado no PROCON, eu devolveria, mas em outras condições. Me entrega a primeira lixadeira boa. Na hora que vocês entregarem, eu te devolvo. Naquele mesmo momento. Foi o que aconteceu com a Electrolux com micro-ondas. Eu falei, né, que eu comentei que veio quebrado. O mesmo caminhão que me entregou o novo pegou o velho. Pegou o quebrado. Me entregou um novo, pegou o quebrado, acabou, sabe? Tinha que ter feito a mesma coisa. Entrega o novo, a hora que você entrega o novo, eu te entrego o correto, eu te entrego o antigo. Mas eu não quero um outro. Não quero o dinheiro de volta, porque vocês ficam 2 meses segurando o dinheiro. E no final, eu perdi a oportunidade de ter comprado a lixadeira, né? Bem, depois, para a gente terminar, pessoal, tem esse relatório aqui, que é o relatório dos auditores independentes. Tá? Auditores independentes são auditores que não são da empresa, são de uma outra empresa. Por exemplo, esse daqui é da Deloitte. Eles vieram, eles fazem testes na contabilidade por amostragem. Eles não vão pegar toda a contabilidade e testar. Por quê? É impossível. Eles teriam que ter uma infraestrutura muito maior do que a própria contabilidade da GPA para conseguir testar tudo o que aconteceu na GPA. Tá? É muita coisa, não dá. Eles têm que ter uma estrutura gigantesca. Eles vão fazer por amostragem. Então, pega 2.400 notas fiscais, pega 2.400, não sei o quê, tudo por amostragem. Está dentro daquele 3 sigma, eu não me lembro agora se é 3 sigma ou 4 sigma, 2.400. Tá? Então, e na realidade, a auditoria, ela vende essas 5 linhas. Essas 5 linhas é o produto final da auditoria. Opinião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Companhia Brasileira de Distribuição em 31 de dezembro de 2015. O desempenho individual e consolidado de suas operações e os respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo IRA emitida pela EA, que são as normas contábeis aqui. Bem, essas são as 5 linhas que é o produto final da auditoria. Lógico que eles fizeram muito trabalho lá, fizeram muito teste, viram muita coisa dentro da empresa, mas é por amostragem, como eu falei. Não quer dizer que se tiver algum erro aí, pode ser que passe no meio. Eles não são.
Tanto que eles não põem a mão no fogo. Eles falam que apresentam adequadamente. Eles não são categóricos, falam, olha, confie cegamente. Não. Por quê? Porque é feito por amostragem. Tá certo? Então, esse aqui é o relatório dos auditores independentes, tá? Só para dar uma mostrada, hoje em dia, todas as empresas, essas grandes empresas que têm a internet, ela vai ter aqui uma área, estou na Petrobras aqui, ó, de investidores. Aí nessa área de investidores, tá? Ela vai aparecer, ó, ela não tem o resultado do quarto trimestre do ano passado. Ela está falando aqui que vai divulgar no dia 24 de fevereiro. Tá? No dia 25, ela vai já fazer um webinar com quem quiser assistir, quem tiver uma ação da Petrobras, já pode se considerar dono da Petrobras também, e pode entrar aqui e, eventualmente, até contestar o número. Pode, você é dono. Tá? Divulgação do relatório de administração. E se vocês entrarem aqui em resultados, tá? Vamos entrar aqui na central de resultados. 2020 ainda não tem inteiro, mas se pegar o 2019, você tem aqui os relatórios, né? Esses já tem completos. Então, relatório de produção e venda, release de resultado, demonstração financeira em dólar, demonstração financeira em reais. Vamos ver esse daqui, ó. Então, quarto trimestre de 2019, que é o final, em reais. Você tem até resultados em Excel, se você quiser analisar. Então, demonstrações financeiras 2019, dá para ver que é um pequeno 164 páginas. Tá? Então, tem aqui o balanço patrimonial, demonstração de resultados, tá? Em milhões, aquilo que eu falei, ó, milhões de reais. Demonstração de resultados abrangente, fluxo de caixa, mutação do patrimônio líquido, valor adicionado e notas explicativas. Tá? Então, aqui ele começa fazendo aquele preâmbulo, tá? E vai, ó, nota explicativa, dessas 164 páginas, deve ter umas 140, 150 páginas só de notas explicativas. Nota explicativa não é só texto. Eles mostram também, sabe, aqui em tabelas, em gráficos, vale tudo aqui para explicar o que está acontecendo. Tá? Então, tem um monte de notas explicativas. Vamos avançando. Ainda continua aqui em notas explicativas, gráficos. Depois, o Conselho Fiscal, aquilo que eu falei, ele vai dar o parecer deles, né? O que eles estão achando. O Comitê de Auditoria, eles têm um Comitê de Auditoria, não necessariamente obrigado a ter, mas eles têm. Então, ele também dá o parecer, a área, essa deve ser a área de auditoria e mais alguns funcionários, tá? Inclusive, eles dão recomendações. Tá? Implemente a avaliação cruzada conforme deve ser feita. Então, ou seja, ele aproveita aqui para dar uma espetadinha também, falando, ó, faz mais isso, tá faltando coisa. Tá? Acho que vocês ainda podem melhorar. Sempre pode melhorar. Então, ele já está dando as sugestões aqui, o que pode melhorar para o próximo. Então, as conclusões e as recomendações para o Conselho de Demonstração.
Então, ó, a auditoria interna teve orçamento financeiro compatível com a estrutura, não sei o que lá. E aí vai. Bem, ainda esse aqui não está ainda o resto dos pareceres. Está faltando coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Tem o parecer do Conselho Fiscal. Não estou achando aqui o parecer da auditoria. Deveria estar. Talvez esteja em outro relatório. Não, está aqui, ó. Está aqui, ó. Da KPMG. Então, esse é o parecer da auditoria. Então, tem um parecer aqui, que é o parecer da auditoria. Aqui. Relatório dos auditores independentes. Então, dá uma olhada, pessoal. Pelo tamanho da empresa e pela complexidade da empresa, o que seria 4 linhas lá no Grupo Pão de Açúcar, aqui virou umas 5, 6 páginas da auditoria. Por isso que eu estranho, não estava achando, tá? Ó. Então, eles dão o que eles acham que deve fazer. Se não foi feito. Ó, identificamos a avaliação de risco de distorções relativa a demonstrações financeiras de responsabilidade independente de ser causada por fraude, erro, planejamento executado. Não. Então, estão falando aqui o que eles eventualmente acham ou sugerem, tá? Para cuidar. Não esqueçam do porte, mesmo o Pão de Açúcar, que é gigantesco, a Petrobras é a maior empresa do país. Então, é de uma complexidade gigantesca, não é tão simples assim. É por isso que essa nota de auditoria tá tão grande. Está aqui uma opinião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual consolidada da Petrobras. Mais ou menos o mesmo texto do outro, é mais ou menos padrão isso daí, tá? Ou está adequado ou não está adequado. Mas eles dão um pitaco aqui, o que tem que ser alterado para melhorar. Tá? E é isso daí. Pessoal, vou pedir o seguinte, por favor, rapidamente, que faltando 2 minutos, coloquem presente aqui no chat. Eu não estou vendo aqui o chat, mas... eu vou ver, talvez hoje não dê para colocar a presença no TIA. O TIA está fechado hoje por algum motivo, tá? Então, se abrindo amanhã, eu já coloco essa presença, fica registrado aqui no sistema, então eu consigo colocar isso daí. Mas eu preciso que vocês coloquem presente aqui. Pessoal, falta menos de 1 minuto. Eu agradeço a todos, tá? Bom fim de semana para todos. A semana que vem nós teremos aula normal. Turma R vai ser quarta e quinta-feira que vem. E nós vamos começar com balanço patrimonial e com jogos de empresa. Montem grupos de 7 a 8 pessoas. Por favor, já criem um grupo em WhatsApp entre vocês e já deixem aí no grupo do WhatsApp o nome de cada um e o e-mail para na hora que for cadastrar, qualquer um pode cadastrar de todo mundo, tá? Então, um só vai cadastrar para todos. Se vocês já colocarem no WhatsApp o nome e o e-mail, fica fácil para essa pessoa já cadastrar todo mundo. Fica